Nós estamos começando nesse momento nossa transmissão no nosso Instagram e a gente dá as boas-vindas para aqueles que têm tido esse hábito, esse costume, né, de participar do nosso culto através da nossa transmissão online. E esse culto também fica gravado no YouTube. Eu não sei se você é inscrito no canal da Igreja da Praia. A Igreja da Praia, a Igreja Batista da Praia, está lá no YouTube. E você possa participar disso. Durante a semana eu vou colocar o link lá para que você possa se inscrever, né, como dar uma força, né, para o canal, né, da nossa igreja, porque é uma forma de divulgar o trabalho que a igreja realiza e, obviamente, também de expandir o reino de Deus, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Para você que participa do Instagram, da transmissão online, sendo possível, esteja com a gente aqui. Vai ser uma alegria recebê-lo, dar um abraço. E hoje nós queremos conversar, como eu falei no início do culto, a pensar sobre o tema do nosso mês, que é... Qual é o tema do nosso mês? Ressurreição. Acabei de falar, né? Vamos repetir? Todos juntos? Qual é o tema do nosso mês? Ressurreição. É o mês da Páscoa, né? É o mês que a gente tem a oportunidade de se aprofundar nesse tema, que é um tema que nem todo mundo crê, sabia? Nem todo mundo crê. E já era assim, né, há bastante tempo atrás. No tempo de Jesus também. E aí, para isso, para pensar sobre ressurreição, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 22. Nós vamos estar lendo o versículo 23 até o 33. Mateus 22, do 23 ao 33. Do 23 ao 33. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deveria se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem não são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida. Ela é a porção de sabedoria que o Senhor generosamente nos legou, para que nós possamos viver de uma forma diferente dos incrédulos. E na nossa missão como igreja, nós possamos ter plena convicção, não apenas da ressurreição, mas de todas as promessas que ainda não se cumpriram, para que nós possamos, Deus, falar com autoridade daqueles que realmente creem todo o conselho do Senhor. Usa a minha vida, abre nossos ouvidos espirituais para que a tua voz seja ouvida e nós possamos aplicar essa palavra como convém. Oramos no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse texto, ele começa no verso 23. E eu queria chamar a nossa mensagem de hoje de um Deus de vivos. E foi um fato enfatizado por Jesus, se referindo ao Êxodo, quando o próprio Deus se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Não como de pessoas que haviam morrido, porque viveram de fato antes de Moisés, mas como pessoas que viviam na sua presença. Portanto, Deus de vivos é o nosso Deus. Amém? E eu queria começar explicando, toda vez que o texto ele começa com uma expressão que liga a leitura a algo que veio antes, como é o caso do primeiro versículo aqui, da nossa leitura de hoje, que no capítulo 22 é o versículo 23, quando ele diz, naquele mesmo dia, a gente precisa voltar um pouco, né, para falar um pouco do contexto. E do que é que vem antes, né, dessa abordagem que os saduceus fazem a Jesus. Jesus está falando sobre reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus. Lembrei muito, enquanto eu preparava essa mensagem, de Thaisa e Eudes, que em breve estarão se casando. E ele usa a parábola das bodas como comparando o reino de Deus a uma festa de casamento. Em que aquilo que Jesus estava fazendo e que os discípulos iam continuar a fazer, que era convidar as pessoas para o reino de Deus, era como um convite para uma festa de casamento. Quem se sente convidado, quem é convidado para uma festa, se sente honrado, né? É daí que vem o ato de presentear, porque é uma forma de você retribuir, ainda que de uma forma mais simples, outras vezes nem tanto, mas retribuir a honra de fazer parte daquela festa. E na parábola das bodas, o Senhor diz que o pai do noivo, né, fez uma festa de casamento generosíssima e mandou convidar as pessoas e as pessoas não vieram. Pensa numa frustração. Você fazer uma festa e a festa não dá o resultado esperado, né? E aí ele insiste, manda outros mensageiros, e agora não apenas as pessoas rejeitaram o convite, mas mataram os mensageiros. Jesus está falando dos profetas e do próprio Jesus, que seria morto simplesmente porque estava convidando as pessoas ao arrependimento e à fé. E aí o Senhor fica irado e manda matar aquelas pessoas como expressão do juízo de Deus, e diz aos servos, vão e chamem todas as pessoas que vocês encontrarem. E aí a sala fica lotada, mas nem todos estavam vestidos adequadamente, até que um deles foi abordado por não estar vestido adequadamente e foi retirado da festa. Ele usa essa expressão para dizer que os convidados, nem todos os convidados, eram dignos da festa que foi oferecida para ele. A festa estava pronta, mas os convidados, nem todos eram dignos. Então, a partir desse momento que ele ensina sobre o reino de Deus como uma festa de casamento, na sequência, os religiosos começam a interrogar Jesus. O primeiro grupo que vem interrogar Jesus foi justamente os fariseus. E é interessante porque tanto o primeiro quanto o segundo grupo, as pessoas que vieram, os fariseus e os saduceus, eles vieram meio que bajulando Jesus, chamando ele de mestre. Mas era uma bajulação, era uma expressão falsamente honrosa, porque eles chamavam Jesus de mestre da boca para fora, porque eles não estavam interessados no ensino de Jesus. Eles estavam interessados, sim, em levar Jesus a tropeçar na palavra para terem do que acusá-lo, porque naquela altura do seu ministério já existia mais ou menos um consenso entre os religiosos de que Jesus necessitava ser morto. Ou melhor, que eles necessitavam matar Jesus. Porque os sinais que ele fazia eram tão assombrosos que dentro em breve todas as pessoas iam crer nele. Assim julgaram os fariseus, por exemplo, e pensaram, nós precisamos fazer alguma coisa. E os primeiros que vão a ele são os fariseus. E aí disse, mestre, que coisa boa, né? A gente está diante de você, estou parafraseando, a Bíblia não fala dessa forma, e você é uma pessoa que não faz diferença, não. Você é corajoso, você
Fala o que tem que falar, doa em quem doer. Como diria um antigo jornalista, né, que tinha um programa que dizia, né? A verdade, né, doa em quem doer. Aliás, não era um jornalista, né? Era uma propaganda de um jornal que a gente tem aqui em Pernambuco. Na Folha de Pernambuco. A verdade, doa em quem doer. E aí, eles perguntam para Jesus, mas diga uma coisa, é lícito pagar tributos? E Jesus questiona, por que vocês estão querendo me pôr à prova? Geração incrédula, né? Me mostra uma moeda. E aí eles trouxeram uma moeda com a qual eles pagavam o tributo. E Jesus pergunta, de quem é o rosto que está? E a esfinge que está aí nessa moeda é de César. E ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E houve um silêncio. Ora, se Jesus fala para não pagar tributo, né, era uma rebelião contra o imperador. Mas eles não tinham do que acusar Jesus, porque ele respondeu cheio do Espírito. E aí vem o segundo grupo, o inimigo, né? Ele manda a primeira bateria, a infantaria, né? Depois ele manda a artilharia, e aí vem os saduceus. E os saduceus, meus irmãos, eles e os fariseus, eles eram como gato e cachorro. Eles não se davam bem. E eram os dois grupos políticos que estavam ali dominando o Sinédrio. Mas é interessante que, para colocar Jesus à prova, eles se uniram. Vinha um, depois vinha outro. Só se uniam para o mal, né? Para aquilo que não presta. E aí os saduceus se uniram aos fariseus, viram que Jesus calou os fariseus e vieram com uma pergunta sobre ressurreição. E é justamente sobre ela que nós vamos falar hoje. Porque essa pergunta dos fariseus, ela representa uma incredulidade a respeito de um dos temas mais básicos da doutrina cristã, que é a questão da ressurreição. E essa resposta que Jesus deu para eles, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, eu queria me aprofundar mais sobre isso, explicando para vocês por que é que os fariseus questionam Jesus a respeito da ressurreição. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 23, lá no verso 8. E você vai ver o que é que o livro de Atos explica sobre como os saduceus criam as verdades elementares, criam nas verdades elementares do Evangelho. Atos 23, 8. E aquilo que eles não criam. Quais eram as 3 coisas que os saduceus não criam, de acordo com o que você está vendo na sua Bíblia aí? Percebem? Todo mundo identificou? Eles não criam primeiro na ressurreição. Não criam em anjos. E não criam em espírito. Um problemão isso, né? Um problemão isso. Porque Gênesis capítulo 1 começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas durante o caos, antes da criação. Então começa tudo com o Espírito. E Jesus, quando começa o seu ministério, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, né, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz uma explicação de que todo o ministério dele estava direcionado pelo Espírito de Deus. E os saduceus não criam no Espírito. Eles também não criam em anjos. Ora, foram os anjos que visitaram Abraão para falar que Deus estava para destruir Sodoma. Foram os anjos que confirmaram que Sara daria luz a um filho que era a promessa de Deus, como a descendência de Abraão, por meio de quem Deus faria uma grande nação, numerosíssima, que era justamente Israel, da qual vieram aqueles saduceus. Mas eles não acreditavam nos anjos. Foi o anjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E anunciou a Isabel, a mãe de João Batista, tia de Jesus, que ela daria a luz a João Batista, e ele seria o precursor, aquele que viria para preparar o caminho
do Salvador da humanidade. E os saduceus não acreditavam em anjos, portanto, eles não acreditavam em nada disso. E a outra coisa que eles não acreditavam era a ressurreição. Você vê que muitas daquelas pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, como a gente viu em João 11, começaram a crer em Jesus justamente por conta da ressurreição. Ora, o batismo, que nós vamos celebrar no dia 20, no culto da Páscoa, ele tem muito a ver com isso, ressurreição. Tem a ver com morte e ressurreição. E os saduceus, eles não acreditavam também na ressurreição. E é por isso que eles fazem essa armadilha para Jesus. A armadilha deles é o seguinte, eles usam uma lei, que é a lei do levirato, e através dessa lei do levirato, eles questionam Jesus da seguinte forma. Haviam 7 irmãos, e o primeiro era casado e faleceu, e veio o segundo a casar com a sua cunhada. Isso aconteceu com o terceiro, isso aconteceu com o quarto, isso aconteceu com o quinto, o sexto até o 7º. E aí, a mulher morreu e todos foram para o céu. Mas lá no céu, finalmente, ela vai ser esposa de quem? Afinal de contas, todos os 7 foram casados com ela. É uma forma, gente, quase debochada de se referir à verdade da ressurreição como uma mentira, usando um falso problema que eles encontraram na chamada lei do levirato. Né? A lei do levirato, que nós estudamos, né, recentemente, né, ela trata da obrigação do cunhado de gerar uma descendência na cunhada. E essa lei do levirato a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 10. Queria que você abrisse sua Bíblia aí para você... Tudo bom, Márcia? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Gabi. Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 10. A Bíblia diz assim: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com ninguém fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido. E aqui a gente para na leitura porque é o que interessa para a gente. O texto termina dizendo assim, que se o cunhado não casasse com a cunhada para gerar um filho nela, e esse filho seria filho não do pai biológico, mas do falecido, nisso consiste a lei do levirato, ela poderia denunciar o cunhado diante das autoridades, ele seria advertido a cumprir os deveres dele, e se ele ainda assim não cumprisse, ela, diante de todas as pessoas da congregação, ela tinha o direito de tirar a sandália do pé dele, cuspir do rosto dele, para que ficasse claro para todo mundo que ele não havia cumprido o seu dever de irmão. E ela pronunciava a seguinte palavra: é assim que se faz em Israel com aquele que não cumpre o dever de cunhado. Os saduceus, sabendo dessa prática, desse ensinamento da lei de Moisés, eles usam isso como estratagema, né, para colocar Jesus numa situação difícil, como os fariseus fizeram. Né? E aí o que eles questionam o problema deles é, no céu, essa mulher que casou com 7 irmãos, vai ser esposa de quem? É aquilo que a gente chama popularmente de uma sinuca de bico, né? É um negócio que não tem como solucionar, né? Mas Jesus tinha solução. Porque ele começa explicando que aquele problema, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque tem alguns problemas que a gente tem com algumas doutrinas bíblicas, e a gente pensa que o problema está no texto. Mas, na verdade, o problema está na nossa mente. Porque nós não temos ainda aberta a nossa compreensão para entender aquilo que realmente a palavra de Deus diz e aquilo que ela quer dizer.
Os saduceus conheciam a lei do levirato. Eles deveriam conhecer tantos casos de ressurreição que a Bíblia conta que aconteceram. Mas eles ignoravam a parte da lei que eles queriam ignorar. E usavam aquela que eles queriam para tentar justificar a sua própria falta de fé. A pergunta deles tinha um erro básico, e é sobre isso que eu quero começar falando, né? Quando Jesus disse: vocês erram porque vocês nem conhecem as Escrituras e nem vocês conhecem o poder de Deus. E se você prestar bem atenção, esse parece ter sido o erro de muitos até hoje. Errar por não conhecer as Escrituras. Errar por não conhecer o poder de Deus. O Senhor, Ele, como eu disse, se apresentou para Moisés, lá no Êxodo, como Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essas pessoas já estavam mortas quando o Senhor se apresenta para Moisés dessa forma. E Jesus pergunta se eles, por acaso, sabiam dessa passagem. Vocês conhecem, vocês já leram o livro de Êxodo? Vocês já prestaram atenção como é que Deus se apresentou? Eu sou o Deus de Abraão. Ele não diz, eu fui o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Ele diz, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Amém? E isso estava na Escritura. Mas tem pessoas que têm o mau costume de recortarem a Bíblia para que fique apenas aquilo que ela crê, ignorando o que Paulo falou a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que os seres humanos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Tem pessoas que têm preferências sobre partes da Bíblia e desprezam outras partes. Isso é muito perigoso. Porque quando você faz isso, é uma forma de você selecionar orgulhosamente e adaptar aquilo que a Escritura diz às suas próprias crenças. Existe uma certa denominação aí que nós chamamos de seita, que fez uma tradução da Bíblia para adaptar toda a Escritura àquilo que eles criam a respeito de Jesus. Inclusive, eles não creem que Jesus seja Deus. Eles mudam até o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, de uma forma muito sutil, mas quem lê entende o que é que eles estão querendo dizer. Estão negando que Jesus seja Deus. Isso é muito perigoso, gente. Porque o nome disso se chama religião sem revelação. A base da nossa fé é a revelação de Deus. Seria impossível para nós definirmos algo sobre Deus, que é o Criador, e nós somos apenas a criatura, as criaturas, sem que o próprio Deus não se revelasse para nós. Você imagina um ser humano. Que é um ser humano? Davi fez essa pergunta, né? Quem é o ser humano para que o Senhor se importe com ele? O Senhor, ele se revelou. E essa revelação que ele fez, ele usou o seu espírito para imprimir na mente de homens inspirados por ele as verdades mais elementares que os homens precisavam saber desde a criação até a nova criação que nós esperamos ansiosamente na consumação dos tempos. É do início ao fim
Deus revelou aos seres humanos aquilo que os seres humanos precisavam saber. E isso ficou registrado na palavra de Deus, na Bíblia. Amém? A Bíblia, ela teve o texto do primeiro ao último. Há uma crença de que o primeiro livro da Bíblia seja o livro de Jó. E todos sabemos que o último livro foi Apocalipse. E mais de 1000 anos se passaram entre o primeiro e o último texto. Mais de 40 pessoas participaram da escritura daqueles textos. Todos eles têm o mesmo propósito: revelar a ação de um Deus santo, perfeito, misericordioso, remediando as consequências das más escolhas de seres humanos pecadores. A Bíblia é um livro sobre a história da salvação. Deus operando a salvação em favor de nós. E tem muitos pecadores, né, que selecionam qual é a parte da Bíblia em que vão acreditar. E aí, quando você acredita em parte, você não acredita no todo. E quando você não acredita na palavra de Deus, isso vai ser um problema sério. Sabe por quê? Tenho aprendido que as nossas experiências com Deus, elas estão conectadas com a palavra de Deus. Então, muitas pessoas buscam ter experiências com Deus, ver sinais, ter visões de anjos, manifestações sobrenaturais, prodígios acontecendo, quando na verdade as experiências mais impactantes que o ser humano pode ter com Deus é colocando a sua palavra que nos desafia mesmo. A Bíblia, ela desafia nossas convicções, a nossa racionalidade. A Bíblia desafia, às vezes, toda uma forma, uma estrutura de pensamento em que o ser humano foi forjado, um sistema filosófico. A Bíblia é um outro tipo de sabedoria. Ela nos coloca em xeque. E muitas vezes ela nos gera crises. E quando a gente supera essas crises, quando, por exemplo, Deus nos chama para fazer algo e a gente obedece, aí que nós vamos ter realmente experiências legítimas com Deus. No sábado próximo passado, na reunião dos vencedores, a gente estava estudando sobre um casamento que machuca. E a gente estudava sobre como pessoas que passam por crises conjugais, muitas vezes têm vontade de largar o outro, abandonar o barco, e alguns, inclusive, não aguentam e fazem isso, e cedem a isso. Né? Quando a gente vai para a palavra, por exemplo, Mateus 19,6, Jesus disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus está dizendo é que o casamento não é uma prisão onde a pessoa vai ter que viver, está condenada a viver infeliz o resto da vida. O que ele está dizendo é que o propósito de Deus é que o casamento seja uma união abençoada. E que se alguém não está experimentando isso, se alguém não está vivenciando isso, precisa ir a Deus e fazer aquilo que Deus manda. Corrigir. E o texto ele nos chama a atenção, o texto do livro que nós estamos estudando, que é Cada Homem é um Guerreiro, que essas pessoas que conseguem superar essas crises, elas vão ter uma outra maturidade com Deus, uma outra visão do que é o casamento, uma outra visão, inclusive, do que a crise pode produzir na vida das pessoas. Uma hora dessa você vai ver uma pessoa que vivenciou uma situação dessa e conseguiu vencer, ministrando para outros casais que estão passando por crises semelhantes. Como o testemunho da gente edifica a vida das pessoas. Na verdade, edifica muito. São experiências quando a gente percebe que Deus existe, que Ele age. Nessa dimensão está o poder de Deus. Mas isso vem pelo conhecimento e pela prática das Escrituras. Para que Lázaro ressuscitasse,
Foi preciso que as pessoas ouvissem quando Jesus disse, tire a pedra. E essa palavra foi desafiadora, porque já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E a própria irmã disse, Senhor, faz 4 dias. A tanatologia é o estudo da morte, é a ciência que estuda a morte. A gente estuda isso em medicina, legal, em várias disciplinas, né? E no 4º dia, já é normal até que o corpo, a própria pele se rompa e os gases que foram ali feitos daquela putrefação, eles saem, eles explodem a pele e é uma coisa terrível, horrível. O corpo já em avançado estado de putrefação. E o medo delas era esse. A gente vai abrir essa pedra, você vai sentir o cheiro que vai sair daí. E Jesus disse, abra. E foi aberto o túmulo. E não saiu cheiro ruim nenhum. Pelo contrário. Jesus disse, Lázaro, saia. E Lázaro saiu, todo enrolado nos panos. E Jesus disse, tira esses panos dele. E ele estava completamente são. Por quê? Porque o Lázaro ouviu a voz de Deus. Quando o Filho de Deus disse, saia. Porque as pessoas que tinham que abrir o túmulo, abriram quando ele disse, tire a pedra. E as Escrituras nos apresentam um Deus que se revela pela sua palavra. Quando a gente lê um texto, e esse texto toca o nosso coração, ou esse texto nos inquieta, é porque Deus está querendo nos mostrar algo que nós precisamos saber e que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes essa é uma situação, é uma revelação que nos coloca em conflito, em crise. Mas quando a gente obedece a Deus, quando a gente crê, quando a gente confia nele, aí a gente vai ter experiências com Deus. Os saduceus, claro, que eles não iam ter isso nunca. Porque eles não davam credibilidade nem à palavra de Deus. Mais do que isso, eles não conheciam a palavra de Deus. Oséias já dizia que esse era o problema de Israel. O meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. E hoje muitos cristãos ainda não conhecem as Escrituras. Muitos cristãos não têm o hábito, o prazer da leitura da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de questionar, de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Impossível de você ser um cristão sem você acreditar uma das verdades mais simples do cristianismo, que Deus se revelou por meio da sua palavra. E que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas inspirados por Deus, para nos instruir, para nos corrigir, para nos direcionar na justiça, para que os seres humanos sejam perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Os saduceus, que eram líderes espirituais do povo, estavam querendo levar o Filho de Deus a errar na palavra para terem do que o acusar. Os saduceus, os fariseus, homens extremamente religiosos, né, mas ignorantes das coisas mais simples que o Evangelho ensina. E aí, se você não conhece o Evangelho, se você não medita no Evangelho, aí você vai acreditar em muita bobagem e você vai perder a oportunidade de conhecer verdadeiramente a esse Deus que se revela por meio da sua palavra. Isso é muito triste, porque muita gente tem morrido sem conhecer a Deus. Muita gente tem morrido sem conhecer a Jesus. E o fim dessas pessoas, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, é um fim muito doloroso, que qualquer pessoa que ama a outra pessoa gostaria de evitar que acontecesse. Jesus deixou claro isso na palavra do rico de Lázaro, quando o homem rico vai parar no Hades, naquele sofrimento em que ele se encontrava, ele queria de todas as formas que alguém voltasse para advertir aos familiares dele sobre como eles deveriam viver para não irem parar no mesmo lugar. Quando Jesus fala isso, gente, é um alerta que na vida a gente precisa fazer os ajustes que nos aproxime de Deus.
a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Culto racional de um cristão é transformação de mente, é metanoia. É a gente passar a deixar de ter uma mente carnal, de se guiar pela sua experiência, pelos seus pensamentos, e passar a ter a mente de Cristo. A pensar como Cristo, a orar como Cristo orava, a agir como Cristo agia, é totalmente diferente. E só a palavra de Deus para fazer esse trabalho, essa transformação na vida de um ser humano. Todo ser humano, inclusive eu, somos todos tendentes ao erro. E Deus quer endireitar as nossas veredas, e Ele faz isso por meio da sua palavra. Se o saduceu, ou se alguém ainda hoje não crê na palavra, não vai conhecer a Deus, não vai ter experiências com Deus. E aí vem um erro. E uma das palavras que traduz pela qual o pecado é traduzido é armacia, que significa exatamente errar o alvo. Assim como os saduceus, muitos ainda hoje têm errado o alvo. Às vezes têm até passado perto, mas tem errado, não tem conseguido alcançar, não tem conseguido se encontrar, não tem conseguido experimentar a transformação que Deus quer fazer, não tem conseguido experimentar a Deus, e Ele quer esse nível de experiência com todos os seres humanos. O desejo dele, como está escrito em 1 Timóteo 2,4, é que todos os seres humanos cheguem ao conhecimento dele. Vida eterna é conhecer a Ele como o único e verdadeiro Deus e ao Filho dele, mas isso tem sido impossível, porque muitos ainda, como os saduceus, permanecem sem crer. Que isso não seja verdade entre nós. Amém? Nós possamos crer. E essa pergunta de bolso, então, ela se explicava por esse problema, que era um problema fundamental. Eles não criam nem em anjos, eles não criam no Espírito e muito menos na ressurreição dos mortos. Aí eles usam a lei do Levirato como uma armadilha retórica para tentar comprovar, através da sua retórica, que a ressurreição não existe. Existem pessoas com um discurso muito bonito aí, com uma retórica boa, com bons argumentos, com a racionalidade que impressiona, com a oratória que convence. Mas a verdade nua e crua, como se diz, nós só encontramos no Evangelho. E essa verdade é a verdade que liberta. E essa verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Apenas através de Jesus Cristo as pessoas podem se aproximar de Deus e conhecer esse Deus. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você tem visto a Jesus? Você tem conhecido a Jesus? Você tem prestado atenção naquilo que Ele ensinou? Você tem procurado questionar se a sua vida está de acordo com aquilo que Ele ensinou? Você tem respondido à palavra de Deus de uma forma positiva? Você tem se submetido à vontade de Deus revelada através da sua palavra? Ou você tem governado a sua vida por aquilo que você acha, por aquilo que você sente, por aquilo que está naquele momento governando o seu coração e querendo fazer as coisas do seu próprio modo? Quer saber qual é o resultado? A diferença de resultado em quem se submete. Quem é pecador, mas se arrepende, se submete a Deus, e quem não, é a vida de Saul e a vida de Davi. Você vai ver a diferença que aconteceu na vida de um e do outro. Saul queria resolver tudo do seu jeito. A palavra dizia, extermine os amalequitas. Ele não exterminou todos. A palavra dizia, todos os animais serão destruídos. Ele trouxe os melhores. E depois mentiu dizendo que era para fazer sacrifícios. Como se Deus se importasse tanto assim com sacrifícios como se importa com obediência. Depois a palavra foi, você vai me esperar no campo de batalha por 7 dias, disse Samuel. Aí eu vou lá e eu vou fazer o sacrifício. Quando deu 7 dias, ele viu a situação arrochar, ele foi lá e mandou matar os animais e oferecer os alimentos, sem nem ser sacerdote, não ter autoridade espiritual para isso. Muita gente fazendo aquilo que não foi chamado para fazer.
porque não conhecem as Escrituras e estão pagando um preço muito alto. Com Deus, não se brinca, meus irmãos. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus zeloso e justo. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus são duas verdades que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ter temor a Deus. O nosso temor, ele é expresso por obediência. E o nosso amor também. Jesus explicou que amor se revela por obediência. Porque aquele que ama, obedece. Os saduceus desobedientes queriam acusar o Filho de Deus. No final das contas, aquele time terminou aparentemente ganhando, né? Porque Jesus foi crucificado. Mas eles terminaram perdendo, porque Jesus ressuscitou como eles não acreditavam que era possível. Ainda tiveram que subornar os guardas, como os evangelhos dizem, que subornaram os guardas para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos, para negar a realidade da ressurreição. São pessoas assim que negam até o fim. Não se dobram, não se rendem. Sabe por quê? Paulo explica isso quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4. Se eu não estou enganado, no verso 18. Ele fala de que são pessoas que têm o coração endurecido. Por isso o entendimento deles fica obscurecido. A gente não entende tudo que a Bíblia diz. Quase impossível de você olhar para a Bíblia e dizer assim, não, eu entendi tudo. Né? Não tem nada na Bíblia que eu não tenha uma dúvida. É impossível isso acontecer. Mas quando a gente tem humildade para dizer assim, Senhor, fala no meu coração, ilumina a minha mente. Estou diante dessa situação aqui, a tua palavra está dizendo algo que eu tenho que fazer, que eu não quero fazer. Mas eu quero me submeter ao Senhor, mas me ajuda. Gente, o Espírito de Deus, ele age. O Espírito de Deus, ele convence. Ele direciona. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos ensina todas as coisas. Em Romanos 8,14 está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem tem a Deus tem que se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha, foi o Espírito de Deus que inspirou os escritores da Bíblia a escreverem a revelação. Esse mesmo Espírito nos ajuda a ter a compreensão. Esse mesmo Espírito nos ajuda na parte da aplicação. E quando a gente aplica a palavra de Deus, aí, meus irmãos, são experiências maravilhosas com Deus, porque a gente conhece a Deus é por experiência. Observe o caso de Jó. Observe o caso de Jó. Os amigos de Jó, Eliú, Bildad, Zofar, eles vão até Jó e falam uma série de coisas que se supõe ser verdade a respeito de Deus, mas o erro central deles era que eles supunham que Jó não poderia estar passando pelo que ele estava passando, de ter perdido todos os seus bens, de ter perdido todos os seus filhos, de ter perdido sua saúde, ter perdido a felicidade do seu casamento. Tudo isso se ele não estivesse em pecado. Ao ponto de o próprio Jó começar a amaldiçoar o dia que ele nasceu, quando a sua famosa paciência, a paciência de Jó, que o pessoal pensa que é inesgotável, a de Jó se esgotou. E aí ele começa não a blasfemar contra Deus, mas a amaldiçoar a si mesmo, e a questionar Deus até que Deus fala. E quando Deus fala, Jó cala. E quando ele ouve a voz de Deus, ele diz assim, pequei, porque falei sem conhecimento. Uma não, duas vezes, mas eu não vou falar mais nada. E quando ele escuta a voz de Deus, e quando Deus faz uma série de perguntas a ele, onde você estava, Jó, quando eu fiz a separação entre as águas que estão nos céus e abaixo dos céus? Onde você estava quando eu coloquei luminares? Onde você estava quando eu coloquei o sol, a lua, para governar o fluxo das marés? Onde você estava, Jó, quando eu fiz todos os animais? Você por acaso entende por que o mar não invade o Paiva, onde a gente se encontra aqui agora, esse mar poderosíssimo que tem aí, que quando se revolta a gente sente a força da sua fúria? Você sabe por que ele não invade? Porque eu coloquei limite. Você sabe como é que eu fiz isso, Jó? Você sabe como é que os ossos se formam
no corpo da criança, no ventre da mãe. Você definir como é que isso acontece, Jó? E quando Jó escuta a voz de Deus, ele se cala. E ele conclui que ele não conhecia de Deus o suficiente. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus, meus irmãos, a partir daquela declaração, ele restitui a sorte daquele homem. Amém? Ele muda. Deus pode fazer isso. Ele pode mudar. Eu digo isso porque tenho experimentado isso na minha vida. Foi Deus que me ensinou aquilo que eu ensino para vocês. O dia do nada com Deus é a véspera de tudo. Amém? Amém? No dia você não tem nada. Está se achando a mais infeliz das criaturas, está maldizendo o dia que nasceu. No outro dia você pode ter tudo e além, porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar, em todos os níveis. Na qualidade do seu relacionamento familiar, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na forma como você tem gerido a sua empresa, na saúde que você precisa, no dinheiro que muitas vezes tem abalado a vida das pessoas, pela falta dele, pelo mau uso dele também. Deus pode mudar a realidade de tudo isso, simplesmente pela sua palavra. E quem está interessado em fazer isso é Ele. Porque essa é uma forma de que as pessoas o conheçam, e que se aproxime dele, e que saiba que ele recompensa aqueles que honestamente o buscam. Olha, não basta chegar para Jesus e dizer: mestre, Senhor, não basta. É preciso ir com o coração pronto para ouvir aquilo que ele tem para falar. Mesmo que seja algo que você não concorde. E aí você se submeter a ele significa dizer que ele realmente é Senhor da sua vida. Amém? Muita gente se diz cristão. Aí quando vai orar, diz assim: Pai, faz a minha vontade. Você pode até pedir a Deus, declarar a ele qual é a sua vontade. Jesus não declarou? No Getsemane ele estava doidinho para morrer, não foi? Não foi? Ele não estava doidinho para ir para a cruz? Senhor, estou ansioso para que aqueles pregos entrem aqui na minha mão. Não foi isso que ele disse? Não é isso que diz a palavra? Quem balançou a cabeça, eu vou dizer o que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pode declarar sua vontade a Deus, agora faça aquilo que ele fez na oração. Ele disse: seja feita a tua vontade. No dia seguinte, Jesus estava pescando no mar da Galileia, não foi? Ele estava onde no dia seguinte? Pendurado numa cruz, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa palavra marcou tanto a vida de Estevão, primeiro mártir da igreja, que quando ele pregou poderosamente a respeito de Jesus Cristo e da salvação que só existe na fé nele, e os religiosos, os mesmos que mataram Jesus, foram matar Estevão. Quando ele começou a ser apedrejado, ele olhou para os céus e viu os céus abertos, e viu Jesus Cristo na glória de Deus, e disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Percebe como a palavra de Jesus impactou a vida de Estevão? E assim a gente tem sido impactado. Quando a palavra de Deus é colocada em prática nas nossas vidas, aí a gente vai ter uma outra dimensão da nossa vida espiritual que vai muito além da religiosidade. As pessoas estão vivendo, muitas pessoas têm vivido hoje como se a sua vida espiritual se resumisse a frequentar os cultos. É ótimo a gente frequentar os cultos, estarmos aqui na nossa adoração coletiva, termos a oportunidade de servir a Deus em algum ministério, a gente participar do pequeno grupo na sexta-feira, a gente participar do culto e oração na quarta-feira, a gente está no encontro dos vencedores das dálias, que são ministérios de homens e de mulheres, a gente tem a oportunidade de servir nas crianças, na educação das crianças, na música, a gente é ótimo, tudo isso. Mas a nossa espiritualidade não se resume a isso. Isso são oportunidades que Deus dá para a edificação do corpo. Nossa espiritualidade, meus irmãos, ela se traduz pela nossa relação com Deus através da sua palavra. Nossa submissão ao seu espírito, nosso direcionamento, nosso nível realmente de contrição, de arrependimento dos nossos pecados, para a gente poder viver a novidade de vida que Ele veio para nos oferecer. Isso não é conversa fiada.
como os saduceus achavam que a ressurreição era conversa fiada. Não. Isso é a realidade do Evangelho. Deus é um Deus de vivos e Ele veio para nos oferecer uma vida abundante na pessoa do seu Filho. Ele veio para mudar a nossa história. Amém? E Ele faz isso através da sua palavra, que os saduceus ignoravam. Por isso essa pergunta. Onde é que está o erro na pergunta deles? Na falta de conhecimento da palavra de Deus. Na falta de aplicação da palavra de Deus. Na falta de experiências com Deus. Eles eram como Jó antes da palavra, né? Conhecia Deus só de ouvir falar. Tem muita gente que se diz cristão e conhece a Deus só de ouvir falar. Que nunca realmente se submeteu a dizer assim: Senhor, eu entendi. Hoje eu entendi o que é que o Senhor quer para a minha vida. Eu entendi que esse negócio de se submeter ao senhorio de Cristo, isso não é papo de crente. Isso é transformação de vida. Isso é propósito de vida. Eu entendi que ser um crente em Jesus, isso não é algo de religião. Isso tem a ver com a essência do Espírito. Desde o princípio, o Senhor soprou o teu Espírito. E a gente tem afastado o teu Espírito quando a gente faz mais decisões. Eu reconheço meus erros e eu quero me submeter ao teu Espírito. Eu quero uma vida nova. Sopra de novo o teu fogo em mim. Quero nascer de novo. Eu quero viver pela tua palavra. Eu quero crer naquilo que a minha racionalidade não é capaz de compreender. Eu quero ser desafiado pela tua palavra e eu quero que o Senhor vença e eu perca. Eu quero que meu nome seja pequeno, o seu seja grande. Eu quero que tudo em mim seja novo. Que a própria Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo em mim. É isso. O Evangelho é sobre isso. Os saduceus não compreendiam. E por isso essa pergunta. Por isso que eles colocaram Jesus na cruz. No lugar de Barrabás. A maior injustiça judicial da história da humanidade. Barrabás tirou na loteria, né? No corredor da morte. De repente, do nada, saiu livre. Eu e você somos Barrabás. Eu e você fomos abençoados quando Jesus morreu no nosso lugar, para nos oferecer perdão, salvação, vida eterna, vida abundante, vida conhecendo a palavra, vida conhecendo a Deus, experiência com Deus. Jesus explica que aquele erro fundamental deles levava eles a ignorar a realidade de que nos céus, aí olha a resposta de Jesus, não se dão em casamento, mas são como os anjos. Mas no céu não acreditava em anjo. Aí Jesus vai lá, toca na ferida e diz assim, no céu eles são como os anjos. Me lembrei de Mike Tyson, lá nos anos 90, final dos anos 80. Mike Tyson entrava no ringue, a gente ficava acordado até meia-noite para assistir a luta de Mike Tyson e não durava 2 minutos. Os primeiros golpes que ele dava, o adversário dele normalmente caía. Né? Porque realmente era um homem que ia, né, sabia como enfrentar os seus adversários. Lógico que Jesus não fazia isso, mas na palavra, Jesus ele ia direto ao ponto e destruía os argumentos racionais, filosóficos, religiosos, que afastavam as pessoas de uma compreensão verdadeira da palavra. No céu, não se dão em casamento, então pouco importa se os 7 cumpriram o dever, aliás, os 6 cumpriram o dever do cunhado, que o primeiro era o marido original dela. Pouco importa, nos céus não se dão em casamento. Não serão mais marido e mulher, mas serão como os anjos, que não são seres sexuados. Então, Jesus está falando de uma outra realidade.
uma realidade, uma dimensão espiritual que aquelas pessoas ignoravam, inclusive Jesus usa a própria figura dos anjos para convencê-los da ignorância. Então, na verdade, o que é que Jesus está dizendo para eles? E ele continua a falar ainda hoje para muitos que o problema é ignorância da palavra de Deus e falta de experiências com Deus. Quem nunca teve uma oração respondida, quem nunca passou por uma situação desafiadora, uma situação que você não consegue resolver o problema, e você percebe ali que só Deus pode tirar você daquela enrascada. Quem nunca apresentou a sua oração a Deus num momento como esse e viu o agir de Deus, jamais vai entender o que a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Jamais vai entender por que a Bíblia nos ensina a viver uma vida de oração. Jamais vai entender quando a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jamais vai entender por quê? Porque não entende o valor da oração. Não vai ter experiências com Deus. Nunca. Ano passado eu fiz uma oração a Deus. Eu queria ajustar uma área específica da minha vida. Eu fiz uma oração a Deus muito simples, assim. Muito simples. Eu dizia: Deus, não está alinhado e eu quero alinhar. Agora sim, eu não sei como fazer e eu preciso do Senhor. Em janeiro, lá pelo dia 15 de janeiro, Deus respondeu dizendo assim: você não queria? Você não pediu? Está resolvido. Agora fale que eu recompenso aqueles que me buscam sinceramente. Estou aqui para falar para vocês: busque a Deus com humildade, busque a Deus com sinceridade, tenha apreço pela palavra dele. Você se alimenta no mínimo 2 ou 3 vezes por dia. Então, todos os dias, 2 ou 3 vezes pelo menos, você enche o seu estômago, dá ao seu corpo todos os nutrientes que você precisa para continuar sobrevivendo, mas você muitas vezes tem negligenciado na palavra de Deus, não tem dado a ela o valor que ela merece como alimento para o seu espírito. E tem talvez ignorado a realidade de que o seu espírito também precisa ser alimentado. Porque se você não alimentar no espírito, o seu espírito, você vai viver na carne e vai fazer coisas que vão levar a consequências desastrosas. Mesmo Davi, que eu apresentei aqui ainda há pouco como um contraste em relação a Saul, um homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fez quando, no tempo em que ele deveria estar guerreando contra os amonitas, ele manda Joabe, ele manda o seu exército e fica em casa olhando para a mulher dos outros. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Aquela mulher engravidou dele e perdeu o primeiro filho. Que lamento, que sofrimento. Ele sofreu um golpe de estado de Absalão como consequência espiritual daquele pecado que ele cometeu. Quando o próprio Deus disse: Davi, daqui para frente, a espada vai se levantar contra você dentro da sua própria casa. E ele viu isso acontecer. Viu uma filha ser estuprada. Olha, tanta coisa ruim aconteceu na vida de Davi por conta de um erro básico. Ele precisava estar na guerra. Ele ficou em casa olhando para a mulher do esposo. Tudo deu errado. A Bíblia diz: busca Deus e faça a coisa certa. Busca Deus com humildade, com submissão. E faça aquilo que Deus mandar. E aí sim, você vai ter experiências maravilhosas com o Senhor. Você vai poder dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, verdadeiramente, eu te conheço. Muitos, meus irmãos, vivem no erro, como os saduceus, porque ele não tem esse apreço pela palavra e não buscam esse nível de relacionamento com esse Deus. Que não seja assim entre nós. Nesse mês
que nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa crença na ressurreição. A Páscoa é sobre isso. A Páscoa cristã é sobre isso. E essa crença na ressurreição, ela possa mudar a forma como a gente reage às provações da vida. Qual foi a maior provação que você viu um ser humano passar na Bíblia? Diga aí, Marcelão. Jó? Teve alguém que teve uma aprovação maior que Jó, na opinião de vocês? Eu conheço um homem que teve uma aprovação maior. Sem contar Jesus. Antigo Testamento, lá no princípio, lá em Gênesis, Abraão, Deus pediu a ele uma coisa que ele não pediu a nenhum outro ser humano. Ele disse, vai ali e simplesmente sacrifica o filho da promessa. Quem é pai, quem é mãe, sabe o peso de uma situação como essa. Sacrifica Isaac. O que é que a Bíblia diz? Que Abraão botou Isaac atrás dele e disse, não, Senhor, Isaquinho não. Não é isso que a Bíblia diz? Pelo contrário. Isaac, vamos ali, meu filho. Bora, pai, bora. A gente vai para onde? Então vamos ali, vamos fazer sacrifício a Deus? Ah, eu quero, pai, vamos lá. Aí no caminho Isaac começa a ficar desconfiado, né? Estou vendo o machado, o sol batia no machado, ele olhava para aquela lâmina do machado, o fio do machado brilhava, ele dizia, rapaz, ok, o machado está ok. Onde é que está a lenha? Viu a lenha sendo carregada pelo servo do pai dele, ele disse, a lenha está aí, agora só está faltando uma coisa. Pai, cadê o cordeiro? Meu filho, deixa eu proverá. Depois ele amarrou Isaac, e quando ele ia consumar a morte de Isaac, ele ouviu uma voz dos céus que impediu ele de fazer isso. E ele percebeu no mesmo momento um cordeirinho, né? Meio que preso ali nos galhos, e ele sacrificou aquele animal, porque Deus deu a provisão daquilo que era necessário. Mas foi preciso ele obedecer a Deus. E essa aprovação foi uma aprovação tremenda. Ele ouviu a voz do Senhor que disse, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não foi capaz de negar o seu filho único ao Senhor. Por conta disso agora, eu vou renovar com você o que eu já prometi. Você vai ser pai de uma nação numerosíssima. Essa nação vai abençoar todas as famílias da terra. Porque dessa nação veio Jesus Cristo, nosso Salvador, que os saduceus estavam querendo botar na cruz, porque não entenderam o que a Bíblia falava sobre ele. Porque não entenderam, né, o que a experiência com Deus, a experiência através de Jesus, a proximidade que nós passamos a ter com Deus, que a nossa fé em Jesus pode causar. Logo depois, Jesus calou aqueles homens com uma pergunta, quando ele diz assim, de quem o Cristo, vocês supõem que ele seja filho? E eles dizem assim, não, ele é filho de Davi. Com certeza. E Jesus, citando o Salmo, diz assim, como é que ele pode ser filho de Davi e Davi chamá-lo de Senhor? Porque está escrito, disse o Senhor a meu Senhor, que ele colocaria todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Como é que ele pode ser filho e chamar o pai chamar o filho de Senhor? E eles se calaram e não tinham mais o que falar. Homens letrados, homens inteligentes, homens estudiosos, mas sem discernimento, porque tinham um coração endurecido. Queria propor para vocês hoje quebrantamento de coração. Amém? Quebranta esse coração duro, se é o teu caso. Se dobra à vontade desse Deus. Obedece aquilo que Ele está te pedindo. Insiste. Eu sei que você está, talvez, resistindo, porque para você pode parecer muito difícil. Mas se dobra.
a vontade dele. Deixa ele fazer a vontade dele. Não chama somente ele do Senhor, não. Deixa ele ser Senhor. É a oração que eu quero fazer com você nesse momento. Amém? Enquanto eu estiver orando, eu vou pedir a você que pense se você tem alguma situação dessa e que você esteja resistindo a Deus. Se tem algo que Ele está lhe pedindo, pode ser que você entregue a sua vida ao Filho dele, que você confie sua vida ao Filho dele, pode ser algo diferente. E se você quiser hoje se quebrantar diante de Deus, eu vou convidar você, durante a ministração que eu peço para a banda fazer, que você possa ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, igreja, e vamos estar nesse momento em oração. Pai, a tua palavra nos diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçai os vossos corações. E nessa palavra eu te peço por quebrantamento, Pai. Porque entre nós existem pessoas que ainda nunca confessaram a Jesus como Senhor das suas vidas. E o Senhor tem insistentemente feito o convite, como aquele convite para as bodas, com o qual nós iniciamos a mensagem de hoje. E muitos, Deus, têm rejeitado, Senhor, esse convite, Pai. Meu Deus, quebranta, Pai, os corações endurecidos. Daqueles que o Senhor tem falado mesmo a sua palavra, e essa palavra tem confrontado a fé, a razão. Porque às vezes a vontade do homem nos leva para um lugar completamente diferente, para escolhas diferentes. Porque nós, às vezes, estamos doidos mesmo para fazer a nossa vontade, porque nós não aguentamos mais, porque achamos que não vamos conseguir. E a tua palavra, ela nos dá uma outra direção, que não é aquela que a gente queria, Deus. Se existe alguém aqui hoje, Pai, que quer se quebrantar e dizer: Senhor, eu quero cumprir a tua palavra, que o teu Santo Espírito fortaleça nessa pessoa a convicção de que o Eva veio aqui hoje para isso, para te responder, Deus. Se esse é o teu caso, minha irmã, meu irmão, fica de pé nesse momento. Declara para Deus: Senhor, eu estou me quebrantando na tua presença. Eu estou permitindo, meu Deus, a mim mesmo, crer em ti, me submetendo à tua palavra, e esperando em ti aquilo que a mente limitada não consegue alcançar. Deus, faz a tua obra no meio do teu povo, quebranta corações, nos leva, Deus, para um conhecimento mais profundo da tua palavra. Que a tua palavra possa nos permitir ter experiências contigo, Deus. E se existem irmãos entre nós nesse momento, Deus, que te respondem como sim, louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra foi ouvida. Amém, amém, amém. Deus abençoe a igreja. Nossa primeira mensagem da nossa série Ressurreição. Durante esse mês, nós vamos estar meditando bastante sobre esse tema, sobre diferentes perspectivas. Quero que você convide pessoas para vir para os cultos, que você divulgue o link, como tem pessoas participando aqui do nosso culto por meio da internet, para que o nome de Deus seja glorificado, que a palavra dele seja conhecida. Te abençoo, convido você a participar conosco presencialmente quando for possível, e com isso eu me despeço de você do nosso momento ao vivo aqui no Instagram. Enquanto aqueles que aqui ficam, também desejo para vocês todos uma semana na paz de Deus.